Ceci Everton, prazer em receber o senhor aqui no nosso podcast, BJJcast. Eu tenho certeza que esse primeiro episódio, vai alcançar a vida de muitas pessoas. Inclusive você que já está assistindo aí, já deixa o seu like, já curte e manda para um amigo que gosta de jiu-jitsu. Ceci, queria saber um pouquinho do senhor, como que começou essa história, como que é a história do senhor dentro do jiu-jitsu? Você fez duas perguntas. Como começou essa história, né, do jiu-jitsu, mas também quem é o professor. Bem, o professor Everton, antes de mais nada, foi um aluno, sempre será um aluno, mas começou a sua trajetória como todos, né, escola fundamental, escola primária, escola fundamental. Depois ali nos meus 14 anos eu me envolvi em uma formação técnica na escola do Senai. Me formei lá em ferramentaria mecânica. Depois disso, fiquei só no mercado de trabalho. Alguns anos depois, ingressei na faculdade de administração de empresa, por conta da demanda na empresa que eu estava naquele momento, né? Já tinha atingido o máximo do que eu podia em relação à minha entrega na empresa e vi que necessitava de um pouco mais de conhecimento. Fui em busca da administração de empresas. E nessa mesma empresa, nesse mesmo período, foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Estava com 27 anos de idade e começou de maneira despretensiosa. Igual eu acredito que a maior parte das pessoas iniciam o treino de jiu-jitsu, né? Eles iniciam para poder fazer uma atividade física, para extravasar, para desestressar, para poder, não digo no meu caso, né, defesa pessoal não, porque eu já tinha já era uma pessoa madura, sabia que você não exerce defesa pessoal através, né, das mãos, dos punhos. Então não foi uma coisa que me inspirou a buscar pela defesa pessoal. Mas tem algumas pessoas, pelas suas razões, acabam buscando a arte marcial pela defesa pessoal para poder... Bom, N fatores. Eu, no caso, na época, era realmente para extravasar um pouco, desestressar. Era uma rotina bem puxada de serviço que eu tinha nessa empresa. Fiquei lá por 17 anos. Iniciei como monitor de crianças, era uma empresa de transporte escolar, e ali fui subindo de cargo, virei motorista de ônibus escolar, depois acabei trabalhando um pouco no turismo e logo fui para o escritório. No escritório a demanda organizacional era muito pesada, estressante, horas, né, de trabalho diário. A gente fala hoje dentro do mundo da CLT em 8 horas diárias, a minha dava muitas vezes o dobro. Não tinha dia, não tinha hora, mas era o que eu precisava fazer naquele momento. Eu tinha já meus sonhos, meus anseios, minhas metas. E uma coisa que a gente fala bastante aqui na escola, é você quem é responsável por alcançar o que você quer. E como cristão também que sou, entendo que a palavra nos diz que viverás do suor do teu rosto. O Éden, né, o prazer, né, a facilidade que nós tínhamos de herança foi perdida lá na queda. E ali foi dito que o homem viverá do suor do teu rosto, ou seja, é acordar e correr atrás. É a maneira com que eu encaro a minha vida. Às vezes tento passar isso para alguns alunos, né, aqui dentro da nossa escola, porque foi a maneira com que eu encarei a vida, foi a maneira com que eu aprendi a fazer, e Deus tem me agraciado bastante, Deus tem me honrado, Deus tem me dado muitas bênçãos em cima dessa disposição. E foi como na época fiz. Não tinha 8 horas, não tinha 10 horas, não tinha 12 horas. Tinha a quantidade de horas que fosse necessária, né? E uma vez ou outra lá na vida, eu vou dizer para você que ultrapassou 24 horas de trabalho. Porque você estava envolvido ali na administração, crescimento,
no operacional do negócio, e ao término do dia você recebia uma demanda de um novo serviço para fazer algum transporte e você não podia perder aquela oportunidade. Eu era linha de frente, era uma das pessoas que estava ali para inspirar. E como assim eu vou para casa dormir enquanto um motorista dos outros ônibus fosse pegar o seu veículo para fazer o transporte? Eu tinha que estar junto. Então, cansado já de uma rotina do dia, era tomar banho e colocar a farda, dar partida no motor e ir para a pegada, né? E sempre conciliando com o jiu-jitsu. Então, já nesta época, que eu iniciei nessa empresa com 22 anos de idade. Com jiu-jitsu foi 27, quer dizer, já tinha 5 anos que eu estava nessa empresa. Então, a pegada ali já eram 5 anos bem pegado, foi o que me motivou a buscar uma atividade física. Foi quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu. Então, sempre que havia a oportunidade, e a oportunidade era diária, né? Se você tinha oportunidade, o dia que tinha, a gente ia. O dia que tinha, a gente estava envolvido, treinando, né? Como eu falei, no começo é de maneira despretensiosa. Então, o que eu tinha era o treino. Eu ia lá treinar, encontrar os colegas, a equipe era nova na época. Eu sou o primeiro aluno que começou com o Sensei Danilo e encerrou e chegou à faixa preta. Eu gosto, eu já falei para ele, já falei para outros, e eu gosto de lembrar que é um título meu, isso ninguém me toma, né? E aí era uma equipe pequena, se reunia ali, começou a galera a chegar, então foi uma época, cara, que as pessoas daquele momento lá se conectavam muito, né? É diferente de você começar a treinar uma equipe grande, cheio de estrelas, cheio de graduados, cheio de gente, do que você começar ela, né? Você fazer parte do início, né? Sensei Danilo na época estava com 1 ano de faixa preta, tinha vindo para a região, tinha pouco tempo, já vinha trabalhando, mas fazia pouco tempo. Então, quer dizer, estava construindo. Então, esse momento de construção, ele também é muito gostoso. É um momento onde você se doa mais, porém os laços são mais fortes, né? Então, era o que eu estava buscando. Era um ambiente para desestressar, para poder extravasar de maneira física, mas também para sentar e conversar, bater papo. E aquilo foi rodando. Rodou alguns anos, de maneira bem despretensiosa, até que o professor Danilo foi inaugurar a matriz da equipe Danilo Lima. Foi quando ele fundou a equipe Danilo Lima, até então ele só era professor Danilo Lima, aí ele montou a equipe Danilo Lima, foi abrir a matriz da equipe, era no Parque Brasília na época, hoje em dia ela está em Cumbica, mas na época foi no Parque Brasília que ele abriu o seu primeiro dojo, e ali ele atrasava um pouco para chegar para o treino da academia que a gente treinava na época, que era a Academia Pratique, aqui na Avenida Jurema. E aí ele falou assim para mim: você não segura para mim meia hora de aquecimento aí no começo, não? Na época as aulas eram 1h30, 2 horas. Hoje as aulas, em geral, no mercado é 1 hora, mas na época era 1h30 e a gente estourava, fazia 2 horas de treino. Ela falou: você não segura meia hora aí para mim, não? Porque eu tenho que fechar o dojo e assim, eu vou atrasar um pouco. E tá bom, na época eu era faixa roxa. Aí acaba lá 500 polichinelo, 1000 polichinelo para turma, que era o que sabia fazer na época. Chegava, os caras já estavam aquecidos, quase mortos. Aí ele passava a técnica e depois soltava a porradaria. E foi aí que começou essa coisa de auxiliando o Sensei Danilo para que ele pudesse ter aquela meia hora necessária. Já tinha uma graduação, que nem eu falei, de faixa roxa. Tinha outros mais graduados, inclusive, já no grupo, mas o pessoal já tinha suas rotinas, então eles não conseguiam ter esse comprometimento. E aí eu acabei assumindo isso com o Sensei Danilo. Alguns anos depois, 2 anos depois de iniciar esse trabalho com ele, a academia fechou. Começou a vir academias de rede para o bairro e ela não aguentou o tranco e teve que fechar. Aí o Danilo, que estava no Parque Brasília, não tinha mais o ponto, né, de jiu-jitsu aqui próximo. E alguns alunos ficou difícil de ir até lá. Nesse tempo, algumas pessoas mais próximas vieram até mim e falaram assim: Everton,
pô, você já está puxando o treino lá no começo com o sensei, você está ajudando ele já tem um tempo, por que nós não treinamos lá na sua casa? Porque na minha casa, no terraço, tinha alguns tatames, as plaquinhas laranja lá, tinha uns negocinhos lá que a gente ficava entre os amigos fazendo nossos treinos, saindo na porrada no final de semana, né? Um que eu não consigo esquecer é o professor Kitan, o Iraquitan. Ligava para ele domingo, 7 horas da manhã, vai fazer o quê? Fazendo nada. Vem pra cá, vamos treinar. Todo um bando de doido. Outros como o professor Ronaldo, que trabalha com a gente hoje, o Sensei Leandro, o Alexandre, vulgo Beto Barbosa. E a gente ficava aqui treinando. E aí algumas dessas pessoas falaram assim, pô, por que a gente não fica treinando lá com você? Vê que o Danilo você não libera. Aí eu fui e comentei com a minha esposa, né? Minha esposa falou, vê lá. Falei, mas eu tava pensando em ver com ele para abrir um lugar aqui. Pegar uma salinha, alugar e começar a ministrar algumas atividades aí. Ela falou, alugar? Para que você vai alugar? Você já não tá lá em cima? Faz aqui mesmo. Falei, mas vai fazer aqui em casa? Ela falou, começa aí. Faz aí. Falei, tá bom. Quer dizer, você recebeu o incentivo da esposa. Fui lá conversar com o Danilo. Ele falou, pô, pode sim, legal, bacana. Já que você já está aí realmente trabalhando com o pessoal, continua lá. E aí foi onde começou pelo nome de Caverna dos Ogros. Aí, óbvio, eu tive que fazer um investimento. As crianças como queiram, né? É tudo um bando de ogro. Mas é por causa do meu apelido, né? E meu apelido era Shrek. Aí o pessoal falava que quem treinava com o Shrek era tudo um bando de ogro. Aí falou que era a Caverna dos Ogros. Foi esse o nome, veio por isso. Não foi nem eu que pensei, foi os próprios alunos. E nesse tempo aí, aí começou o pessoal vir para cá, aí tive que fazer alguns investimentos para fechar, não tinha janela, colocar um pouco mais de tatame, colocar iluminação, porque não tinha, a gente só treinava de manhã, à noite era escuro. Aí coloquei uma iluminação lá, umas luzes, e começou assim essa história, cara, em 2014. Ainda de maneira despretensiosa, quer dizer, quando comecei a treinar jiu-jitsu, nem pensava nisso. Quando abriu a escola, vamos abrir porque é pra gente treinar. Não era pra ter escola, era pra treinar. Porque o pessoal não estava tendo onde, não, vamos fazer aqui, então vamos ficar treinando. Aí o espaço estava ali, eu falei, já que tá aí, vamos fazer uma sublocação. Aí subloquei pro professor Zeno, que ele utilizava para algumas aulas de judô. O professor Raimundo também ministrou aulas de karatê aí por um bom tempo. E isso foi em 2014. A gente foi até final de 2019, que foi quando teve a pandemia aí da Covid, e eu saí dessa empresa, já estava há 17 anos da empresa, e saí de lá. Eu vou perguntar para o senhor, quando que foi seu start para você agora eu vou viver de jiu-jitsu? Então, no final da Covid, no final não, né? Tava ali terminando a Covid, eu acabei me desligando da empresa, porque era uma empresa de transporte escolar, em todo o período de Covid as escolas não estavam tendo aula, né? Então essa empresa ficou parada. A gente trabalhou ali na organização das atividades. Na época ela tinha filiais em Mariporã, Bragança, além aqui de Guarulhos. Mas não tinha mais o que fazer. O patrão chegou em mim e falou assim, o que tinha para fazer a gente fez. Agora vai precisar ir para casa, dar uma segurada. Aí eu fui para casa. Aconteceu algumas coisas, alguns debates, algumas discussões em relação a esse ficar em casa, como ficar em casa. Aí eu tomei por decisão realmente me desligar da empresa e cheguei na minha esposa e nos meninos e falei, ou eu volto, espalho o currículo para voltar para o mercado de trabalho aí em uma outra empresa, ou a gente faz o nosso. Aí falaram para mim, mas vai fazer o quê? Eu falei, já tem escola, já tem o espaço em cima. Eu acho que eu vou me dedicar a fazer realmente uma escola de verdade. Vocês abraçam a causa comigo? Porque o negócio vai ser doído. Lembro que eu chamei a minha esposa e meus 2 filhos. Falei, vou precisar de vocês, se for para fazer isso, porque começo de negócio é complicado, né? Apesar de já estar desde 2014 ali virando, mas não tinha um direcionamento profissional, né? O CNPJ até tinha aberto, cara, porque eu sempre gostei de colocar as coisas assim, fazer o que tem que ser feito. Então, quer dizer, o espaço estava rodando, a gente foi abrir o CNPJ e eu deixei ele rodando, deixei bem tranquilo ali.
E foi a melhor coisa que eu fiz ali em relação à organização, porque eu já tinha tempo de CNPJ quando eu decidi realmente fazer escola. Então aquilo me deu oportunidade de buscar financiamento, comprovar que o negócio já era aberto, já há determinado tempo. Quer dizer, não tinha faturamento, mas a gente estava ali encaminhando. E aí foi nesse momento aí. Aí ali eu falei, não, a minha experiência em administração, agora eu vou trazer para dentro do que é meu. O que, sim, a família ligada ao negócio é importantíssimo. Minha esposa, então, eu falo que eu orei pedindo que eu pudesse ficar próximo a ela, né? Trabalhar mais junto a ela. Que alguns anos da minha vida eu via meu filho mais velho, eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava do serviço, ele estava dormindo. Na época de faculdade, mesma pegada. Sempre chegando bem tarde e automaticamente ficando muito longe da minha esposa. E eu teve momentos, né, de dificuldade na minha vida que eu orava e falava, Senhor, deixa eu mais perto da minha família, deixa eu ficar mais perto da minha esposa. De 2020 para cá, eu fico o dia inteiro perto da minha esposa. Eu não sei o quanto isso para ela é bom, mas eu mesmo sou grato a Deus e toda vez que eu olho para ela ali perto de mim, mesmo que às vezes um outro um pouco carrancudo, meio tenso, bravo com alguma coisa, mas ela estar perto de mim, para mim, é uma bênção muito grande. Né? E hoje, o que o senhor pode dizer hoje da BJJ House? Hoje em dia não se dá muita atenção à relação de futuro, médio e longo prazo. A ideia de sucesso ela é muito individualista. As pessoas pensam no seu sucesso até com o que eu chamo de síndrome adâmica, como se fosse ela, né, do momento que ela nasceu, que ela tomou consciência da vida, para frente. Esquece o passado e o futuro se resume ao futuro dela, que é limitado aos anos de vida. A expectativa de vida é 75 aí no Brasil, isso se ela não tomar um tropeção na calçada e cair de testa e morrer, né? Então a vida ela é muito frágil para a gente deixar toda a nossa relação de sucesso ligada à nossa existência. Eu vejo que isso acontece muito nos dias atuais, o que traz muitos problemas, né? Para a pessoa em si, porque ela para de olhar para o passado, para de entender o passado com a importância que tem na sua vida e tá nem aí para o futuro, porque o que importa é o tempo dela, né? O que importa é o período dela. E a BJJ, em cima desse pensamento, eu procuro sempre reverenciar, né? Não adorar, que é diferente. Pessoas às vezes falam, mas você não é cristão, você não pode. Não é adoração, é a reverência ao trabalho executado, por exemplo, pela família Grace, pelo mestre Hélio Grace, ao trabalho que ele e a sua família fez para que a gente hoje tivesse a oportunidade de trabalhar, viver, consumir o produto jiu-jitsu. Então é reverência ao trabalho que ele realizou. E não só ele, quantas pessoas estiveram ligadas à minha história como pessoa, ao jiu-jitsu como um negócio, para que tudo isso somado eu hoje pudesse estar aqui ligado. Então existem várias pessoas ligadas, várias. Então eu trago sempre dessa maneira, olhando para o passado, com reverência a tudo que foi vivido, suas experiências para chegar até onde chegamos, e olhando para o futuro, no caso meus filhos, entendendo que a BJJ House é uma coisa para que eles no futuro possam estar usando essa mesma ferramenta para fazer o que tem que ser feito, né? Eu uso muito do jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento pessoal. O nome da nossa escola é Escola de Jiu-Jitsu e Desenvolvimento Pessoal. Mas de repente meu filho, um exemplo mais novo, ele gosta de competir. De repente ele muda a configuração no tempo dele, não é mais desenvolvimento pessoal, de repente ele coloca lá para competição. Tem escolas que são focadas na competição, a maior parte é focada na competição. E alguns, como eu, por exemplo, tem mais essa atenção voltada ao desenvolvimento pessoal, através da filosofia da arte marcial, a filosofia por si só, que eu gosto bastante de estudar,
filosofia, a vida cristã, que tem que pode ser, que se você for olhar, tem o cristianismo, tem a filosofia, tem a experiência de vida, tudo é uma coisa só, que a gente tem mania de ficar separando, né? Querendo puxar a sardinha para vender o seu peixe. Eu faço isso no meu negócio, né? Tudo eu coloco BJJ, então tem a BJJ House. Aí o cara tá precisando de um transporte, aí tem o BJJ Drive, que é uma parceria aí com um colega que treina com a gente. E agora o BJJ Cast, viu? Aí tem o BJJ Cast, tudo é BJJ. Aí tem o Golf BJJ, tem a BJJ Store, tudo é BJJ. Eu arrasto sardinha pro meu lado, é onde que eu estou atuando, é onde que eu tenho a minha renda, o meu trabalho virando, então eu vou arrastar a sardinha pro meu lado. Que nem eu falei, teve um tempo aí do professor de judô, professor de karatê, mas eles têm que construir o céu deles, né? Não eu. Eu acho que cada um tem que ser responsável por construir seu próprio céu. Às vezes a gente vê isso também, né, acontecendo aí, o pessoal se vê uma estrela, né, capaz, profissional, isso, N qualificações, só que alguém tem que promover o céu para essa pessoa brilhar, e não é bem assim. Acho que se você brilha, promova seu céu. Você tem essa responsabilidade. Não achar que alguém tem que fazer por você, isso é cultural, né? É político-cultural, vamos dizer dessa maneira. Pessoal, ajuda o nosso canal a crescer compartilhando, deixa aqui o seu comentário, deixa mais perguntas para o próximo podcast. Muito obrigado. Everton, eu separei algumas perguntas aqui de alguns acontecimentos que têm acontecido durante esses dias e queria também saber do senhor o que se encaixa na filosofia daquilo que o senhor pensa e também da BJJ House. Um deles é a escala 6x1. O que o senhor pode me dizer? Tem acontecido muitas coisas esses dias sobre a escala 6x1 e o que isso interfere e traz dentro da filosofia da BJJ House? A gente não pode olhar esse tema de maneira isolada, né? Por quê? A inspiração da deputada que trouxe o tema à tona, ela é internacional, é uma inspiração de um país europeu. Só que lá a cultura, as leis, existe uma gama de situações que, ligada à quebra da escala 6x1 para uma 4x3, por exemplo, é diferente do que vai ser aqui. Pensando de maneira global, a escala pode ser 6x1, pode ser 7x0, pode ser 1x6, pode ser 3x4, 4x3. Pensando de maneira global, a escala ela pode ser o que a pessoa se dispor a trabalhar, desde que ela assuma a responsabilidade de receber aquilo que ela produz, né? O que eu vejo um grande problema no nosso país, e eu quando fico ouvindo essas narrativas, eu imagino uma cena. O cara vem, tira a carteira do outro, quando o outro se mexe, ele põe a carteira para trás e grita: "Pega, ladrão, olha lá", com a carteira do colega escondida para trás. Então é criada uma narrativa muito grande, mas isso é o quê? É essa cultura política que a gente vem vivendo hoje em dia. As pessoas não têm uma conexão muito clara com a política, mas abraçam as narrativas de uma maneira muito veemente. 6x1, 4x3 não importa, desde que você realmente tenha a oportunidade de trabalhar o quanto você sonha. Eu já comentei, já trabalhei mais de 12 horas por dia, porque era o meu sonho. Mas eu quero mais viver. Tá bom, mas você viverás do suor do teu rosto, é o quanto você se dispõe. Essa é a realidade aí das escalas de trabalho. É liberdade para quem trabalhar o que você puder e quiser, né? Verdade. Sensei, uma outra pergunta aqui sobre liberdade. O que o senhor pensa sobre liberdade, tanto dentro dos tatames como fora? Liberdade. Liberdade é apenas uma palavra que todos buscam desde a sua infância. A criança, quando começa a ter noção da vida, ela quer tomar a colher da mão da mãe para comer sozinha. Quando ela começa a andar, a mãe quer segurar na mão, ela tenta tirar a mão porque ela quer andar sozinha. É a liberdade de ir. Mas
Você pensa, os exemplos que eu dei sobre a criança também é imatura. A criança também, ela não tem noção realmente do perigo, mas ela quer desbravar, ela quer alcançar lugares, ela quer ir avante no horizonte, só que é sempre de uma maneira muito imatura. Quando você vai ficando mais velho, quando você começa a perceber que você precisa, por regra, viver em sociedade, você percebe que liberdade é uma coisa fictícia. Se você não vive a sua vida de maneira organizada ao que o seu ambiente, ao sistema daquela comunidade, daquela região exige, você vai ter graves problemas. Então, quando você entende que se você não faz o que o ambiente te exige, você tem problema, você percebe que não existe liberdade. Liberdade era assim, se eu quero dar uma martelada no meu dedo e eu não quero sentir dor, então não existe liberdade. Existe a natureza das coisas. E o relacionamento social tem sua natureza. Então não é, a liberdade não é tão livre assim que nem às vezes as pessoas pensam. Mas isso necessita-se de maturidade para entender e compreender, né? Para viver bem, inclusive dessa maneira. Sensei, o que o senhor pode dizer sobre ambiente? A gente sabe que ambiente, dependendo do lugar, dependendo de como está, interfere muito nas nossas vidas, tanto profissional, como nos treinos, como na vida particular também. Eu vi uma reportagem científica. Ela mostra, vou tentar encontrar e mando para vocês. Ela fala que foi feito um experimento com uma célula isolada e depois foi colocado essa mesma célula em um ambiente com outras células e observou que ela age de maneira diferente quando ela está isolada ou quando ela está no coletivo. O ser humano, ele reage ao seu ambiente. Não tem conversa. Você é a média das pessoas que você se relaciona. Então, até você me perguntou já de liberdade, falou que liberdade é uma coisa fictícia. Então você imagina, se você é controlado pelo ambiente que você está inserido, olha aí mais uma prova de que liberdade, eu estou no meio de 10 pessoas, mas eu vou fazer o que eu quero. Você vai acabar sendo a média dessas 10 pessoas. Né? Então, se você percebe que liberdade é fictício, se você percebe que o ambiente influencia em quem tu és, está até na palavra, né? Me diga com quem anda que direi quem tu és. Qual é a razão de você se permitir ficar em um ambiente tóxico? Então é muito importante que a gente, sabendo que a liberdade é fictícia, nós somos reflexo do nosso ambiente, então é muito importante que com a razão e a lógica a gente se policie um pouco mais sobre onde estamos andando, com quem são as pessoas que estamos nos relacionando. Respeito a todos, mas eu não preciso andar ao lado de todos. Respeito é uma coisa, eu andar ao lado de todo mundo em igual é outra história. Você tem que saber quem você quer ser e se relaciona com pessoas daquele nível acima, né? Se relaciona, mais uma vez, não é desprezar aquele que não está na sua linha de raciocínio, mas você deve respeito, mas se relacionar, viver lá no ambiente, não. O ambiente é muito importante, principalmente na juventude, né? Crianças e jovens, se deixar em ambiente tóxico, ele vai incorporar aquilo, inclusive, a valores dele. Sensei Everton, eu queria fazer uma pergunta para o senhor referente a filho único. Qual que é o pensamento do senhor? Eu vi um vídeo. Acabo pesquisando, buscando bastante material para as aulas, né, para o dia a dia. E, inevitavelmente, até porque o desenvolvimento do Jiu-Jitsuka nos moldes da nossa escola não pode ser apenas técnico, voltado à parte de combate, mas também ao seu desenvolvimento emocional e psicológico. Então eu acabo buscando bastante material para agregar, né? E eu vi um vídeo falando de filho único, aí mostra um rapaz, vem com o celular na mão, todo tranquilo, vai na porta do carro, abre ali com certa mansidão, entra, senta,
Aí vem o pai, entra lá no banco do motorista. Depois mostra uma outra cena, esse mesmo rapaz chegando no seu quarto, todo arrumadinho, tudo ajeitado. Ele entra, senta, mexendo no celular, põe o celular do lado, se espreguiça um pouco, levanta, vai pro banheiro. Aí uma cena seguinte, vem 3 irmãos e eles correndo para ver quem vai entrar no banheiro primeiro. E aí sei que aparecem umas 3 ou 4 situações e mostrando o que é ser filho único, o que é ter que compartilhar. Na minha casa, eu tenho 2 filhos e teve um tempo que eu separei os 2, tive a graça aí de poder fazer um quarto para cada, até com banheiro, cada um tinha a sua suíte, e eu comecei a ver alguns problemas. Aí eu briguei com eles 2, enfiei os 2 no mesmo quarto, porque eles vão aprender a conviver, porque eles estavam tão à vontade no quarto deles que, nossa, é minha vida, né? O moleque tinha 10 anos de idade, já tava... Eu enfiei os 2 no mesmo quarto, vão ter que aprender a conviver. Anos depois, o mais velho saiu de casa, foi se aventurar um pouco aí pelo mundo, recentemente voltou, por causa de alguns acordos nossos. Não é que ele tenha voltado porque deu errado lá fora, não, ele deu muito certo. Eu sou muito grato a Deus pelo que eu vi Deus fazer na vida dele. Mas deu tão certo que a rotina dele hoje para casa é só para dormir, então não tem lógica ele ficar pagando aluguel. Então ele está dentro de casa com a gente e voltou para dentro do quarto com o irmão mais novo. E eu comentei com a mãe deles, falei, não, isso é importante para eles aprenderem ainda mais a compartilhar, a dividir, porque não é o gosto de um, não é o gosto do outro, mas os 2 têm que se respeitar. E aí falei para minha esposa assim, isso é bom até mesmo para quando eles forem se casar, porque você imagina um rapaz que a vida toda foi filho único, teve tudo para ele e por ele. Ou a menina também é a mesma coisa. Teve tudo para ela e por ela, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Quando se casa, tem que compartilhar o lar, cada um quer fazer do teu jeito e ele não aceita que o outro tenha o jeito dele. Então, isso atrapalha no matrimônio, né? E isso, às vezes, vai de maneira, e a gente já vê acontecendo hoje, algumas pessoas não querem filho e você percebe que ele não quer compartilhar a demanda dele com a de um filho. Não, é ele que importa. Então ele não quer ter filho para o filho não atrapalhar a vida dele. Isso acho que são reflexos do filho único. Uma das coisas, né? Tem outras coisas envolvidas, mas como reflexo do filho único, isso daí tem muito, né? Que não aprende a compartilhar. Tem que ter 2 no mínimo, se puder ter ali uns 3 ou 4 para eles de vez em quando ter que brigar pelo espaço mesmo, que brigue. Vai uma hora aquela briga vai ter que esfriar e eles vão precisar aprender a se relacionar e conviver, cedendo, trocando uma ideia, encontrando o equilíbrio ali, né? Então e isso eu procuro trazer para os nossos alunos em sala, né? Também, para que a criança ele reflete com o que você fala. Ele reflete até mais do que adulto. Ele reflete com muito mais leveza. É o copo vazio, né? O adulto já é tão cheio de si, que se sabe que já paga as suas próprias contas, que ninguém tem que se meter na vida dele, que ele é um copo cheio, preso a certas reflexões. A criança já não. A criança, às vezes, por mais teimosa que chega, ela ainda consegue refletir um pouquinho mais sobre uma boa instrução. Então, são coisas que na sala a gente procura trazer para os alunos sobre o tema, né? Filho único. Se você queria fazer mais uma pergunta, a gente sabe que na nossa vida existem várias fases e uma delas são os tempos difíceis. O que o senhor pode dizer? Tem uma frase aí que eu acho que muita gente vem vendo hoje em dia. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E você vê isso no treinamento. Quando você faz treino leve, o desenvolvimento ele é lento. Isso quando existe realmente o desenvolvimento. Quando você tem um treino forte, por mais que a pessoa saia esgotada, cansada, doída, às vezes até machucada,
mas a recuperação traz um indivíduo muito mais forte e preparado para um combate de alto nível. E aí quando você pensa nos tempos que estamos vivendo, são combates de alto nível? São combates de extrema dificuldade? Para muitos são. Mas eu costumo dizer, e no passado? Quando você imagina a cena, você desembarcando de um navio na costa brasileira e olhando para aquela montanha da Serra do Mar e olhar e se perguntar, o que será que tem lá em cima? Vamos lá dar uma olhada? Né? Hoje em dia, com as estradas pavimentadas, se você pegar 90% da população e falar, vamos subir andando aqui pela rodovia até lá no alto, muita gente vai falar, não, você é louco, eu vou me desgastar com isso. Imagina subir aquilo pelo meio da mata, tendo que enfrentar as inúmeras dificuldades. Ou então também quando eu ouço pessoas falar que os tempos estão difíceis para ter filho. Falou, devia ser mais fácil antigamente, que você tinha que lavar a roupa na beira do rio, que você tinha que pegar aquela fralda de pano quadrada, que você tinha que lavar ali as fezes da sua criança, do seu filho, e fazer todo um trabalho, colocar no varal, aqueles varal imenso, cheio de fralda, para poder colocar na criança, coisa que hoje em dia ninguém mais faz. Pampers, todas essas monte de opção que existe de fralda descartável. Às vezes o pai ou a mãe ele sente nojo na hora de trocar o filho, fica tendo ânsia. Imagina você ter que lavar, você tinha que meter a mão e lavar, não era assim antes? Aí a pessoa fala, hoje os tempos estão difíceis. Devia ser mais fácil antigamente. Devia ser mais fácil antigamente. Então, se for de tempos difíceis, os tempos são difíceis ou as pessoas que estão mais fracas? É uma coisa de se pensar. Eu sei que o senhor gosta muito de falar sobre esse tema, então eu queria saber um pouquinho daquilo que o senhor acha e o que a gente pode trazer para dentro dos tatames, que é política e políticos. São duas coisas diferentes. Claro que uma está ligada à outra. A política, ela sempre existiu e sempre vai existir. A política está ligada ao relacionamento, né? Onde há duas pessoas, existe uma política. Hoje a gente já conversou sobre filho único. Filho único é só ele, a vontade é dele. Quando ele tem um irmão, as coisas mudam. Precisa ter uma balança, precisa ter um equilíbrio sobre as vontades de um, de outro, sobre o que é certo, sobre o que é regra. Né? Isso é política. A política ela existe no matrimônio, ela existe dentro da igreja. Então, por exemplo, socialmente não tem como viver apartado da política. É até uma crítica que depois de alguns anos da minha vida eu faço às pessoas, aos mais jovens. Né? Eu, por exemplo, já falei isso com meu filho, que ele se aparta um pouco da política, ele não gosta. Eu falo, meu filho, a vida é política. Não estou falando você viver a política desses políticos que a gente vê aqui no Brasil, mas a política ela existe em todo o relacionamento, todo. E a gente precisa entender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a importância da política, né, nas relações humanas e ver a brecha que a gente vem dando aí para que os políticos, né, no mundo, no Brasil, aqui onde eu tenho mais experiência, façam a coisa do jeito que eles estão fazendo. Eles fazem porque a gente dá liberdade, porque a gente se exime da política, achando que eu não gosto disso, isso não é para mim, mas a política está envolvida em todo, no meio de tudo. A gente se exime e deixa só na mão dos políticos fazer a política. Então a gente vive a política que os políticos fazem. Essa é a minha reflexão aí sobre política. Eu também não gostava muito não. Depois de alguns anos eu vi que é necessário a gente tem, no mínimo, procurar saber um pouco mais. Sensei, já que a gente está falando um pouquinho de política, você podia falar um pouco sobre a pluralidade da direita, esquerda, capitalismo, socialismo, ricos e pobres, patrão e funcionário? Eu fiz um adendo aí aos políticos dentro da política, né? E aí a gente precisa parar e pensar no seguinte. Direita e esquerda, ela surgiu de um ambiente onde os partidos,
né? E aí também precisamos entender essa construção do partido dentro da política, que é nada mais, nada menos que pessoas que tomavam partido por aquele assunto, né? Aquelas pessoas, determinados candidatos se uniam para tomar partido em prol daquele assunto com as pessoas que precisavam daquela atenção. E aí a organização lá dentro do Congresso, dentro daquele ambiente de discussão política, alguns ficaram mais à direita porque tinham afinidade àquela questão do ambiente, né, que nós também já falamos hoje, e outros ficavam um pouco mais voltados para o lado esquerdo do salão. E aí veio essa distinção de direita e esquerda em relação a quem tomava partido por aquele assunto ou por aquele outro. Mas se a gente parar para pensar, todos estavam ali para discutir questões do povo. Então, em ambos os lados, a sua discussão interfere no povo. Não é só as discussões da esquerda que importam, não é só as discussões da direita que importam. Ambas as discussões têm relação com o povo. Só que o povo abraça essa bandeira. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu mesmo me coloco mais voltado à direita, mas claramente eu tenho muitos pontos de reflexão da esquerda. Eu chego a pensar o seguinte, eu vi uma frase que fala: o capitalismo, que é o que você também me perguntou, sem o socialismo, ele é o... Como é o nome? A gente vai dar um corte aqui para me lembrar o tema. Capitalismo. Direita, esquerda, capitalismo, socialismo... É uma coisa que... Fascismo. Por exemplo, o capitalismo sem o socialismo, ele é o fascismo. E aí, se você pensa o socialismo sem o capitalismo, ele é o comunismo. E tanto o comunismo quanto o fascismo, ele é ruim para o povo. Então, essa coisa de direita e de esquerda é uma coisa para os políticos. São as pessoas que estão no determinado partido, o partido que foi constituído em prol da população para tomar partido, referente àquelas ideias. Alguns estão mais para a direita, alguns estão mais para a esquerda, mas para nós, povo, ambos os assuntos são importantes. Ambos os assuntos precisam ser discutidos, né? E o que nós precisamos fazer é ter a real interpretação dos dois lados e trabalhar o todo. Essa é a posição do povo. Mas o povo muitas vezes acaba sendo apenas influenciado e impulsionado pelo que esses políticos vendem para nós, né? Mas eu acho que o principal é isso. Acho não, acredito. Capitalismo sem o socialismo é o fascismo, que é péssimo para nós como povo. E o socialismo sem o capitalismo é o comunismo, que também é péssimo. É fácil de você ser colocado num paredão e fuzilado porque não compra a ideia do ditador. Sensei, o senhor nos ensina muito no tatame, muitas coisas que nós trazemos para a nossa vida pessoal. O que o senhor pode dizer sobre semente boa em terra ruim? A semente ela vem do pensamento. A semente vem do que você reflete e coloca para a sua vida a partir do ambiente que você está inserido. Então, se você está inserido em um ambiente ruim, você já tem grande tendência a ter pensamentos, né, ruins. E aí aquele pensamento, quando você joga para o coração, ele vai crescer e ele vai se desenvolver de uma maneira muito fácil. Por quê? E aí a gente pensa num terreno baldio. Se você vai lá e limpa aquele terreno e você faz uma plantação, uma horta, coloca árvores frutíferas, tem todo o cuidado e o zelo necessário para manter aquele terreno limpo, para poder aquelas árvores, aquelas plantas crescerem e você poder colher o doce da fruta,
Com o trabalho você vai colher. Agora, esse mesmo terreno, você pode deixar ele limpo. Se você for embora e voltar, 6 meses nada, 2 meses depois, você vai pegar aquele terreno cheio de mato. Provavelmente alguém vai ter olhado aquele terreno como abandonado, vai ter jogado lixo ali, vai ter cobras, vai ter outros animais peçonhentos. E assim é a nossa vida. O quanto você planta de bem, você tem a chance de colher o bem. E o quanto você não precisa nem plantar, mas se você planta de mal, inevitavelmente você vai colher de coisas ruins na sua vida. Sensei, queria fazer mais uma pergunta. Quais são os perigos e as coisas boas, né, da geração Z? Geração Z é a evolução das outras gerações. E o mundo, ele é uma grande evolução. Mas, como já discutido aqui hoje, tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Comentei também aquela narrativa de hoje está difícil para ter filho. Então, a geração Z, ela chegou tendo, por mais que reclame, né, disso, daquilo outro, mas a geração Z chegou tendo muitas facilidades, muitas facilidades. E os políticos, né, não a política em si, mas os políticos, se aproveitou da imaturidade desses jovens e começou a plantar muitos direitos na mente deles, sem lembrá-los que eles têm deveres. E então eu vejo uma geração aí que precisa de atenção, porque não dá e nem podemos, né, usar da luva de Thanos para estalar o dedo e eles sumirem. Eles são o futuro. Mas como vai ser esse futuro se eles forem simplesmente deixados a essa investida maligna, né? Se for permitido que eles vivam essa ideia de que é meu direito, eu vim para o mundo, eu tenho direito. Não, a gente chega nesse mundo aqui para trabalhar, a gente chega nesse mundo com a carga de suar pelos nossos sonhos, e às vezes a geração Z não está olhando bem esse contexto, está abraçando muito a narrativa, né, a vida também é viver, a vida também é curtir, a vida sou eu. Tem N coisas aí que tem sido colocado na cabeça desse jovem, e pela imaturidade que eles vivem, eles acabam se permitindo viver essas mentiras, né? Pensa o seguinte, João, você tem filha, né? Você tem filha. Se você pegar uma pizza, 2 pizzas, bolo de chocolate, refrigerante, cachorro quente, colocar em cima da mesa, o que é a sua filha? Quantos anos ela tem? 8, 6 e 4 e 2. Então, a mais velha talvez já está se tornando mocinha, se preocupe um pouco com o peso, mas as outras não estão nem aí. O que elas vão fazer com esse monte de guloseimas? Vai comer tudo. Você vai ter vontade de comer, que eu sei. Mas e aí, na hora que você olhar para a mesa, você vai pelo menos bater o remorso de saber a briga que você está tendo para poder controlar a balança, não, perder um peso? Eu vou para cima. Né? Vai para cima, né? Ó, você pensa no que eu vou falar aqui agora. Isso é maturidade. Porque você sabe que comer tudo isso vai te fazer o quê? Mal. Vai te fazer mal. Se você sabe, se a consciência de um homem da sua idade te aponta que, comer 10 pedaços de pizza, comer bolo, tomar refrigerante vai te fazer mal, por que fazer? Por que andar naquele caminho? Por que permanecer naquele caminho? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de quem é imaturo. Sabe que o negócio vai fazer mal, mas continua naquele caminho. E às vezes nem sabe, que é o caso da sua filha. Porque você acha que ela pensa em diabetes? Você acha que ela pensa em gordura saturada? Tá nem aí. Ela pensa que o negócio é gostoso e ela vai comer mesmo. Mas você já sabe o que é uma gordura saturada, o que é uma obesidade, você já sabe o que é um diabetes.
Você sabe, porque você é maduro, né? Então, a geração Z eu vejo por esse lado. É uma criança imatura em uma mesa de manjares, plantado aí por um sistema de desconstrução, e ela come desvairadamente, porque o pai, o responsável, às vezes está se fartando igual ela, parece você, enchendo a mão na mesa. É onde o pai, o responsável, teria que trazer exemplos, teria que dar educação, não, está indo lá comer junto. Pensa nisso daí, você está levando isso aí para tua filha. Sensei, eu vi um post que o senhor fez no Instagram referente a respeito e aos cromossomos XX e XY. O que o senhor pode dizer sobre isso? Nesse post eu falo sobre a natureza da formação homem-mulher, que isso é ciência, né? São os cromossomos X e X que formam a mulher e o cromossomo X e Y que formam o homem. E é engraçado quando você vê as discussões que isso não tem nada a ver. Quer dizer, agora a ciência não vale, agora a ciência não tem peso. Até para outras coisas, quando é para rebater, por exemplo, a religião, aí a ciência tem peso. Mas quando é para poder apoiar a sexualidade, você vê as narrativas, não, que agora não importa, não tem essa de X e XY, não. É muito engraçado, até cortando um pouco fora da sua pergunta. Mas eu tenho esse post falando da ciência em relação à formação homem e mulher, mas ali a gente também fala de respeito. E em cima desses dois pensamentos, a gente também traz a reflexão sobre escolha. Então, existe sim, de maneira científica, isso não sou eu que estou falando, se tiver que me desmentir, desminta primeiro a ciência, a lógica na construção celular de um homem e de uma mulher. Existe o direito de respeito à escolha de cada pessoa, não sou eu quem tenho que julgar nada, mesmo sendo cristão e não sendo a favor, porque uma coisa é você respeitar a outra, é você ser a favor. Então há necessidade sim do respeito, porque não sou eu quem vou julgar essa situação. Quem é que vai julgar? Eu tenho o meu pensamento sobre isso. O que eu não se estende à pessoa que não crê, que não quer acreditar nisso, é uma questão dela. Mas a lei da natureza se você der uma martelada no teu dedo, vai doer. Essa é a lei da natureza. E a gente fala de regra, a gente fala de lei, as pessoas às vezes tentam rebater. Então vai lá, dá uma martelada no teu dedo e fala assim, eu sou contra a regra que uma martelada no dedo tem que doer. Então dá uma martelada no teu dedo e dá um sorriso aí. A natureza é unânime, cara. Você não tem o que debater com ela, não. Sensei, sem querer polemizar, mas referente ao jiu-jitsu e ao esporte, o que o senhor acha sobre as pessoas que trocam de gênero e decidem competir naquele gênero, vamos dizer assim, mais fraco? O rapaz era homem, se tornou mulher e ele vai competir na Primeiro vamos pensar como praticante, sim, não o competidor. O tatame, a escola, ela é um local que é primordial a relação de respeito. Então, se uma pessoa XX, pela ciência, mulher, mas ela tem, como podemos dizer, vamos mudar, XX não, uma pessoa XY, homem, mas ela se identifica como mulher nas verdades dela, e ela vem treinar com a gente, ela será bem-vinda e ela será recebida com todo o respeito que ela se dispõe a entregar também. Porque ela não pode, mas eu me identifico como mulher e eu só quero treinar com mulher. Não, aqui o treino é misto. Não, mas eu sou mulher e eu não aceito treinar com homens, eu só quero treinar com mulher. Ela não está expressando respeito devido a outra mulher, porque geneticamente ela é mais forte. Eu vou deixar essa pessoa porque se identifica treinando com outras mulheres, passando suas partes íntimas, assim, né? Às vezes de maneira sacana, né? Colocando as mãos na outra mulher de maneira sacana, às vezes vai acontecer.
usando da sua força, que é maior do que a daquela mulher, para... O senhor E aí eu tenho que olhar e falar, mas ela se identifica como mulher, nossa, que mulher forte. Sim. Uma pinóia. Eu acho que ela não está expressando respeito. Mas o senhor Então, se ela quer vir treinar, primeira coisa, ela tem que entender a regra da onde ela está chegando. Existe regra, aquela história do martelo. Sim. Dá uma, se você não quer seguir a regra, então dá uma martelada no teu dedo e fala assim, não vai doer. Sim. Primeiro, me faz esse teste. Se você conseguir fazer isso, aí a gente conversa depois. Mas se não, as regras estão ali para ser seguidas. Regra e respeito não se discute. O senhor acha que não seria o caso de criar uma liga ou algo assim separado para as pessoas que são trans ou se identificam de outro gênero? Ao invés, vamos supor, ela se identifica mulher, mas ela vai ter que lutar com homem porque ela é de um cromossomo diferente. Essa discussão, ela é muito ampla, né? E tem o estudo do estoicismo fala para a gente não se meter onde a gente não gastar energia com aquilo que a gente não pode resolver. Isso não é uma coisa para mim resolver. O meu pensamento é voltado ao respeito. Por quê? Porque em relação a respeito, eu preciso preservar isso dentro do tatame no momento que eu estou ali como liderança. Então é dessa maneira que eu te falei, dentro do tatame. Agora, onde ela vai competir, se tem que ter uma liga, se não tem, porque você pensa, uma liga para homens que se identificam como mulher. Vai estar treinando entre homens. Acabou. O que vai mudar do que já tem hoje? É só colocar mais do mesmo. Ele vai continuar homem lutando com homem. Ah, mas é porque aí os homens que se identificam como homens são mais fortes. Não, o cromossomo é o mesmo. É o quanto ele treina, o quanto ele se capacita, o quanto ele tem capacidade atlética, porque nem todo mundo tem capacidade atlética. Eu não tenho capacidade atlética para competidor. Sim. Eu não tenho. Eu já tentei algumas vezes e normalmente não pelo fato de perder, porque perder e ganhar são coisas da vida. É outra atmosfera. Mas por uma relação atlética mesmo. Fisicamente eu não tenho essa aptidão física para poder me dispor ao nível de treino que é um competidor profissional. Eu não tenho, sendo homem. E é limitar-se à relação respeito. Se há respeito entre as partes, tudo dá certo. Se as pessoas não sabem lidar com o respeito e não sabem lidar com a consequência das suas escolhas, porque a pessoa pode escolher seguir por um outro lado, mas ela vai ter consequências positivas ou negativas, tanto faz. Então é assim, você vai lá e arrisca, você escolhe investir em uma certa plataforma, em uma ação. E você tem lucro, eu vou chegar em você e vou falar, você tem que dividir esse lucro comigo. O que você vai falar para mim? Uma pinóia. Eu escolhi andar por esse lado, eu tive lucro, o lucro é meu, não é assim? Então vamos lá, se você também tem prejuízo, aí você vai vir atrás de mim e falar, você tem que dividir o prejuízo. Eu falo, não, foi você que escolheu investir. Não, mas você tem que dividir o prejuízo comigo porque a população, porque tem que ser direitos iguais, sim, porque ninguém compartilha o lucro. Por que quer não? O que eu vi, isso aí. Você tem duas casas, mas se uma estiver fechada, por que você não dá para um pobre ali que está precisando de uma casa? Mas a casa é dele, ele que comprou, ele que paga o IPTU. Se está fechada, se está aberta, o problema é dele. Você não vê ninguém que você não vê ninguém que tem duas casas querendo dar uma casa pro pobre, pro sem teto. Você não vê, porque ele trabalhou e ele ralou para conseguir aquela segunda casa para dentro da nossa realidade ter uma oferta de renda mensal maior, para ele poder se subsidiar a sua realidade de vida, né? Porque aluguel hoje em dia para nós é isso. Você tem você construiu, você conquistou e você tem na lógica da locação daquele imóvel um complemento da sua renda para que você possa subsidiar o seu estilo de vida, as suas demandas, né? Para a maior parte das pessoas hoje que trabalham com aluguel é isso. Você subsidiar a sua realidade. Não é só a relação do luxo, né? Sim, hoje nós vivemos dias muito estressantes, né? Principalmente no trânsito, no trabalho. E
É verdade que o jiu-jitsu, ele ajuda a lidar com o estresse e a pressão do dia a dia e do trabalho? Existe a resiliência trabalhada no tatame de maneira técnica. Você está ali tomando pressão e você tem que respirar. O simples respirar te ajuda a controlar a ansiedade, controlar o nervosismo. Estou falando de maneira física, viu? Te coloca no caminho de encontrar na sua mente lá uma técnica, um estudo que você fez para você poder se desvencilhar daquele oponente. Então existe o fator técnico e físico, que já auxilia, que nem você falou, mas também existe, em algumas escolas, nem todos, o fator filosófico, né? Onde você reflete sobre determinadas coisas. Para que às vezes você num trânsito, você vê o cara ali te cortando e te fecha, você olhar para ele e você primeiro, antes de ficar nervoso, você pensar, será que tá tudo bem com essa pessoa? Não sei se ele tá indo socorrer alguém, não sei o que aconteceu na vida dela, então deixa ele passar, deixa ele ir embora resolver o problema dele e eu vou ficar aqui no meu canto, porque para mim, graças a Deus, eu tô seguindo um fluxo aqui tranquilo nesse momento. Então são as maneiras de se trabalhar o jiu-jitsu num controle emocional. A parte física, a resiliência é necessária para a hora da porrada, que se você ficar nervoso aí que você vai tomar mais porrada mesmo, mas também as reflexões aí pro dia a dia, diante do que o mundo não é nosso, né? Não é você. Existem muitos em sua volta e cada um com a sua própria realidade. Sensei, por que o jiu-jitsu é tão bom pro desenvolvimento das crianças? A criançada é um copo vazio. Que eles estão ali para pegar informação, para colher experiências e se formar como pessoa, como cidadão. Cidadão porque as relações humanas, elas são parte de quem somos, né? A gente fala como pessoa, sim, é o indivíduo, mas esse indivíduo ele não consegue viver sozinho. Ele precisa viver no coletivo, é o ambiente, então de maneira social. Então ele aprende nessa pouca idade a como conviver. É esse o momento de formação. Se você tiver que escolher para o seu filho estudar inglês, computação ou fazer jiu-jitsu, escolha o jiu-jitsu. Isso eu já falei outras vezes. Por quê? Porque o inglês e a computação, ele pode ter 20, 30, 40 anos de idade. Se ele for estudar, ele vai aprender. Mas existem coisas que é só nessa idade que podem se conectar à formação. Como valores, como disciplina, como hierarquia. Saber enxergar e interpretar adequadamente a hierarquia, a relação de respeito, a relação de coletivismo, né? Entender a importância daqueles que estão à nossa volta, de que o bater de asas da borboleta aqui, lá no outro lado do planeta pode causar um redemoinho, uma tempestade. E é nesse momento que a criança começa a aprender sobre estas coisas. E não tem outro tempo da vida para ela aprender. É esse o momento. Sensei, como que o jiu-jitsu pode ajudar as meninas a mostrar todo o seu potencial? A mulher ela é até mais competitiva do que o homem. O homem ele quer ganhar, né? Mas o fator de competição ele é maior nas meninas. E muitas vezes as meninas elas duvidam de si mesmas, porque também é apontado que as mulheres elas estão abaixo do homem. Então às vezes na cabeça da menina ela já vem para o mundo se achando em segundo lugar. Ela anda lado a lado. Ela anda lado a lado. A mulher e o homem é lado a lado. Não é atrás e não é na frente, é lado a lado. Mas quando é posto na mente dela que ela
está um passo atrás, às vezes ela já chega já se dispõe ao mundo entendendo que ela está no prejuízo. E o jiu-jitsu vai mostrar que não, você não está no prejuízo não, você está no mesmo patamar de igualdade. E diante dessa competição que ela tem, até mais aguerrida do que o homem, ela consegue descobrir o seu potencial e se reafirma com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, porque ela entende que ela pode. Aquilo que às vezes é colocado, que ela já está um passo atrás, ela fala, não, estou um passo atrás não, estou no mesmo patamar aqui e se eu forçar um pouquinho mais eu até ultrapasso. Sensei, o que é necessário para competir e para aproveitar ao máximo aquilo que o jiu-jitsu nos ensina? O que é necessário para competir? Primeiro, muita garra, né? Porque a vida de competição, principalmente profissional, ela é para quem acorda decidido a viver. É para quem acorda e entende que todo o seu dia está ligado ao quanto você vai fazer, ao quanto você vai se dispor. Competir é para quem não dá desculpa. Ah, mas isso não é desculpa, eu sou de classe... eu sou pobre. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Para um competidor, isso é desculpa. Porque se você for competidor e for ficar olhando para isso, você não vai alcançar o que o seu potencial te traz. Para aproveitar como assim, ser humano. O máximo do jiu-jitsu, tem que ser um competidor ou não? Não precisa. Não, o jiu-jitsu, os índices já mostram aí que 5% até menos de quem pratica que compete, o restante é praticante. E o que 95% está buscando? E se eles continuam no negócio, por que eles continuam? É porque eles não estão achando o que eles querem? Eles acham um autocontrole, eles acham conhecimento pessoal, se entendem melhor como pessoa, nas suas capacidades, no seu desenvolvimento, no seu comprometimento em relação aos seus desejos e anseios. A maior parte não compete, a maior parte está aí como praticante. E estão se mantendo porque estão encontrando sua evolução pessoal, estão encontrando seu combate ao estresse, o seu equilíbrio, né, dentro das dificuldades do dia a dia. O jiu-jitsu ele vai somar muito nisso na vida da pessoa. O equilíbrio, o compromisso, o comprometimento, determinação para alcançar o que se quer. Não é só na competição, né, lá da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Às vezes a competição é pelo emprego, às vezes é pela menina, pela princesa do baile ou pelo rei do baile. A competição às vezes acontece nesse sentido. Quem tem coragem lá pedir, chamar ela para dançar, o menino tá com a autoestima dele baixa, covarde, medroso de tomar um não, e aquele outro que já tá com a cabeça bem preparada fala, vou lá, se eu tomar um não, tomei um não, Você sei como que o jiu-jitsu pode unir as famílias ainda mais? A ferramenta jiu-jitsu, ela se adequa a todas as idades. Você pode pegar a criança aí de 1 a 3 anos de idade, tem como ser trabalhado jiu-jitsu. Você pega crianças de 4 a 6, tem como ser trabalhado jiu-jitsu. Você pega crianças de 7 a 10, de 11 a 14, de 15 acima, a mulher, o homem, o alto, o baixo, você pega aquela pessoa que por um acidente teve um braço amputado, uma perna amputada, você pega quem quiser, você coloca dentro da sala para treinar jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu serve para todos. E o que é a família senão um conglomerado de pessoas, de indivíduos, cada um com a sua realidade. Então quando você consegue colocar todas essas pessoas em um ambiente que atenda à demanda individual de cada uma delas na sua realidade, o olhar de um para o outro se torna mais, como posso dizer, um consegue apoiar o outro, porque é um ambiente, é o ambiente ali de treino, é um ambiente de jiu-jitsu onde cada um encontra aquilo que está buscando, porém numa mesma ferramenta. Então é muito legal você ver às vezes um pai que está buscando se desestressar, está buscando manter um condicionamento físico, e o filho
que está treinando para uma competição e eles no mesmo ambiente treinando, e eles ir para casa e conversar e falar sobre uma posição, e de repente um fica estressado em uma situação de trânsito, o outro fala assim, pô, é isso que a gente aprende na aula de jiu-jitsu? Então a ferramenta, a capacidade que o jiu-jitsu tem de se conectar a todas as pessoas, jiu-jitsu para todos, também dá a condição de que a família, a esposa, o marido, o filho, a filha, até a avó, se for o caso, eles sentarem às vezes na mesa ali, sentar para assistir uma luta e conversar sobre as coisas que são exploradas dentro do tatame.